As coisas estão esquentando cada vez mais na guerra dos heróis contra os monstros, e o Zombie-Man, o Amai Mask, os espadachins e o Pig God finalmente vão mostrar do que são capazes. E aí galera, tudo beleza? Eu sou Vinícius Winkler, esse é o NerdTube e hoje eu vou falar de One Punch Man, então já aproveita para dar aquele soco caprichado no like e garantir a sua inscrição aqui no canal. O capítulo 101 do mangá começa com o Zombie-Man caminhando pelos corredores do Covil dos Monstros. E o Zombie-Man, apesar de ser um herói da classe S, tem capacidades físicas não muito superiores às de uma pessoa comum. E por isso ele precisa recorrer ao uso de armas de fogo para poder eliminar seus inimigos rapidamente. E por ele não ter resistência e nem reflexos sobre-humanos, ele recebe vários ferimentos graves o tempo todo enquanto luta. Mas para ele esses ferimentos não significam absolutamente nada. Afinal, a habilidade especial do Zombie-Man é se regenerar de qualquer que seja o ferimento em poucos instantes. E dessa forma o herói vai avançando no QG dos monstros, enquanto deixa um rastro de sangue por onde passa, tanto o sangue dos monstros quanto o sangue dele próprio. E eventualmente o herói chega a um local onde tem dezenas de monstros aguardando por ele. Mas estranhamente esses monstros não atacam o herói e dizem que o Zombie-Man pode passar por eles sem problema nenhum, mas avisam que mais adiante ele vai encontrar um inimigo poderoso. E ao passar por esses monstros, o Zombie-Man chega a um salão escuro no qual existe um inimigo de nível demônio, o monstro vampiro Pure Blood. E na sequência os monstros que deram passagem ao herói também entram no salão e trancam a porta para que o zumbizão não possa fugir. E então a multidão de monstros faz um círculo ao redor do zumbi e do vampiro. E inicialmente isso pode parecer uma armadilha para o Zombie-Man, mas então vemos que os monstros estão torcendo genuinamente a favor do zumbizão, já que eles querem que o herói mate o vampiro para eles, afinal o vampiro se alimenta deles sempre que tem fome, e como eles não têm força suficiente para matar o vampiro, eles decidiram esperar que algum herói chegasse até ali. Mas não achem que esses monstros são bonzinhos não, afinal eles só querem que o zumbi e o vampiro lutem até um morrer e o outro ficar bastante enfraquecido, para depois eles irem todos para cima do sobrevivente do combate com mais chances de vitória do que teriam normalmente. E convenhamos que essa é uma estratégia bastante inteligente, principalmente se levarmos em conta que geralmente os monstros são burros e simplesmente atacam todos que vêm pela frente. Mas enfim que a luta do Zombie-Man contra o Pure Blood começa, e em menos de 5 segundos o zumbi cai no chão mortinho da Silva. E todos os monstros ali ficam assustados com a rapidez que o herói da classe S morreu sem nem sequer arranhar o vampiro. Mas do nada, o Zombie-Man levanta e os ferimentos que ele tinha recebido no pescoço se fecham num piscar de olhos. E então o herói dispara suas pistolas com a munição mais potente que ele possui, que é tão forte que quebra os seus braços toda vez que ele dispara. Mas apesar da força desses tiros, o vampiro consegue rebater as balas de volta para o Zombie-Man. E essas balas atingem o herói na cabeça e no peito, explodindo tanto o seu cérebro quanto o seu coração. E com esses ferimentos brutais, o Zombie-Man cai morto, pela segunda vez. Mas um instante depois ele levanta e seus ferimentos começam a cicatrizar de modo que em poucos segundos o corpo do herói já está totalmente curado. E já que as pistolas não funcionaram como deveriam, o Zombie-Man decide usar duas espadas para lutar contra o Pure Blood. Porém, o inimigo é muito mais ágil e consegue acertar um chute que quebra o pescoço do herói. Pois é, o Zombie-Man morreu pela terceira vez, mas não sem antes disparar um tiro a queima-roupa no peito do vampiro, que não teve como desviar e por isso acabou tendo seu coração destruído. Porém, o vampiro não morreu ao ter o seu coração explodido, e após beber o sangue de um dos monstros que estava assistindo a luta, ele se regenera do ferimento tão rápido quanto o próprio Zombie-Man. E na sequência, o vampiro decide começar a lutar pra valer, e ele mostra sua habilidade especial, de fazer o seu corpo se transformar em dezenas de morcegos. E esses morcegos são muito fortes e atacam o Zombie-Man por todos os lados, e dessa forma o herói é feito em pedaços e acaba morrendo, pela quarta vez. Porém, o Zombie-Man se regenera super rápido de novo e diz pro vampiro que ele deve se preparar para ter uma longa batalha de resistência. E então o mangá dá um time skip de meia hora, e depois a gente fica sabendo que durante essa meia hora o Zombie-Man foi morto mais 200 vezes. Porém, no final o zumbi conseguiu matar o vampiro. E depois o Zombie-Man segue até a porta do salão e retorce a tranca de metal para que nenhum monstro consiga sair dali. E tudo que o mangá nos mostra nesse momento é que dentro do salão começa uma gritaria que pode ser ouvida de longe, mas conforme o tempo passa, os gritos vão diminuindo até que alguns minutos depois o salão fica totalmente silencioso. E então a gente vê a porta desse salão sendo aberta e o zumbi sai totalmente em pedaços, porém vitorioso. E como os danos no seu corpo foram muito grandes, ele decide parar por um minutinho enquanto seu corpo se regenera. E nesse momento o Zombie-Man é encontrado por dois robôs gigantes.
E quem viu a análise do capítulo passado já sabe o que acontece nessa cena, já que o Zombie-Man consegue derrotar os inimigos e depois manda uma mensagem para o Kid Emperor, agradecendo pelas informações a respeito de onde ficava o ponto fraco dessas máquinas que o jovem herói passou para todos antes da batalha. E depois de mandar essa mensagem para o Kid Emperor, o Zombie-Man veste o que restou do seu casaco e segue adiante procurando mais monstros para matar. No próximo capítulo 102, vemos que o Pig God encontrou um lagarto gigante enquanto caminhava pelos corredores da base dos monstros. E esse lagarto é um monstro de nível demônio, chamado Great Food Tub, mas o resultado da luta desse monstro contra o Pig God só vai ser mostrado mais adiante, já que em seguida o mangá nos mostra os discípulos do Atomic Samurai, os heróis da classe A, Iaian, que é rank 2, Okamai Itachi, que é rank 3, e Bushidril, que é rank 4. E lembrando que eles entraram na base dos monstros juntos do Atomic Samurai, mas receberam permissão do seu mestre para agirem sem a supervisão dele, desde que os três ficassem juntos. E vemos que eles estão em frente a Super S, que é uma monstra de nível demônio e está controlando mentalmente os 7 mercenários que foram contratados pelo pai do Agama, aquele garoto que foi sequestrado pelos monstros. Enfim, que os mercenários atacam os 3 heróis da classe A. E um detalhe importante é que eles estão usando poderosos trajes de combate, e com esses trajes, cada um desses mercenários tem um poder próximo ao de um herói da classe A. Então a luta não vai ser nada fácil para os 3 discípulos do Atomic Samurai. Até porque eles não querem matar os mercenários, apenas deixar eles incapacitados para depois tentarem reverter a lavagem cerebral que eles receberam. Mas o barulho da luta dos mercenários contra os espadachins acaba chamando a atenção de outro herói que estava próximo dali, o Amai Mask, herói rank 1 da classe A, que acaba indo até onde eles estão e insiste para que os 3 discípulos do Atomic Samurai saiam dali e deixem ele lidar sozinho com todos os inimigos, já que segundo o Amai Mask, ele sabe qual é o ponto fraco dessa técnica de controle mental que a Super S usa. E ao ouvirem isso, os 3 espadachins decidem confiar nas palavras do Amai Mask e recuam do combate da forma como ele pediu. Porém, apesar dos mercenários não serem aliados dos monstros e apenas estarem tendo suas mentes controladas pela Super S, a intenção do Amai Mask é simplesmente massacrar todo mundo. Pois é, esse é o tal ponto fraco da técnica de controle mental que o Amai Mask falou. Ele simplesmente não tem nenhum escrúpulo e vai acabar com todos. E galera, na primeira versão desse capítulo, o Amai Mask realmente foi cruel o bastante para deixar todos os mercenários em pedaços. Porém, o Murata retirou essa parte da versão final do mangá, afinal não pega nada bem para um herói matar pessoas inocentes, né? Então o que acontece na versão definitiva desse capítulo é que os 3 discípulos do Atomic Samurai se dão conta de que o Amai Mask é egoísta demais para estar se preocupando em salvar os mercenários. E por isso os 3 espadachins voltam atrás e nocauteiam os 7 mercenários antes do Amai Mask massacrar eles. E então, como o Amai Mask não precisou lidar com os mercenários, ele simplesmente foi para cima da Super S e derrotou ela com um só ataque. E com a derrota dela, os mercenários se libertam do controle mental da monstra. Ou pelo menos foi isso que pareceu, mas na verdade a Super S fingiu ser derrotada e libertou os mercenários do controle mental dela propositalmente, para que o Amai Mask se distraísse, e quando o herói baixou a guarda, a monstra deu um ataque inesperado e furou o olho do herói. Mas galera, a cena seguinte revela que o Amai Mask ficou com o rosto trincado, como se ele tivesse uma casca por cima do seu verdadeiro corpo. E a própria Super S fica assustada com isso e fala que o Amai Mask não é humano. Mas antes que ela consiga repetir isso em voz alta, o herói esmaga a cabeça dela, e um instante depois vemos que ele está com o rosto sem nenhum arranhão novamente. Pois é, quem diria que o herói bonitão é na verdade um monstro fingindo ser humano? Mas pelo menos isso explica o porquê de ele ser tão cruel a ponto de massacrar quem quer que entre no seu caminho sem sentir nenhum remorso. Enfim, que no capítulo 104 é mostrado que o Amai Mask continuou seu caminho sozinho dentro da base dos monstros, enquanto os 7 mercenários e os 3 espadachins do Atomic Samurai estão trabalhando juntos para derrotar os monstros que aparecem. E apesar de inicialmente o grupo deles não ter problemas para lidar com os monstros que vão aparecendo, conforme eles avançam surge um monstro que é capaz de atacar eles mesmo estando um andar abaixo de onde eles estão, através de lâminas super afiadas que perfuram o chão. E por isso os 3 espadachins cortam o chão e decidem lutar somente eles 3 contra o monstro que está atacando a partir do andar de baixo, enquanto os 7 mercenários continuam lutando contra os inimigos do andar de cima. Porém, o monstro que eles encontram no andar de baixo é de nível demônio, ou seja, ele está bem acima do nível da classe A. Mas agora os 3 espadachins da classe A não podem recuar e vão ter que dar um jeito de lutar contra esse inimigo poderoso. E quando a luta contra esse monstro começa, é revelado que as lâminas que perfuravam o chão são na verdade os cabelos do monstro, que crescem rapidamente e perfuram tudo em seu caminho.
E além disso, o cabelo desse monstro é tão resistente que nem mesmo as espadas conseguem cortar ele com facilidade. E para piorar, o monstro é habilidoso bastante para atacar os espadachins por todas as direções. Mas como os 3 espadachins foram muito bem treinados pelo Atomic Samurai, eles sabem o que precisam fazer e assumem uma posição defensiva onde cada um protege os pontos cegos dos outros. E dessa forma eles continuam lutando com o objetivo de cortar todos os fios de cabelo do inimigo, nem que tenha que ser de um em um. E depois o mangá mostra os mercenários novamente, e vemos que 2 deles saíram correndo pelos corredores para perseguir um monstro que fugiu deles. E eventualmente esses 2 mercenários chegam até um local onde o Pig God está terminando de engolir aquele lagarto gigante que apareceu mais cedo, o Great Food Tub. Mas o Pig God é tão assustador que ao invés dos mercenários pedirem ajuda ao herói da classe S, eles pensam que ele também é um monstro e decidem ir embora antes que a presença dele seja notada. E no próximo capítulo, o 105, o mangá volta a mostrar os espadachins e vemos que eles estão bastante feridos e com vários cortes por todo o corpo. Porém, eles conseguiram cortar todos os fios de cabelo do inimigo e por isso o monstro cai no chão derrotado. Eu particularmente não acho que o monstro tenha morrido apenas por ter perdido os cabelos, e sim que ele deve estar se fingindo de morto agora que não tem mais como atacar. Mas enfim, que os espadachins ignoram totalmente ele, e depois o mangá mostra o mestre deles, o Atomic Samurai. E diferente dos seus discípulos, o Atomic não está tendo nenhuma dificuldade para derrotar todos os monstros que aparecem no seu caminho. Mas então aparece o Deus Máquina G5, aquele mesmo monstro que o Kid Emperor enfrentou antes e acabou optando por fugir para não colocar o refém em perigo. E o G5 então diz que estava analisando o modo de lutar do Atomic Samurai, e que agora ele é capaz de copiar com perfeição as técnicas do espadachim da classe S. E então o Deus Máquina mostra que ele realmente é capaz de usar a técnica do corte atômico, que ele copiou do Samurai, e ainda por cima com 2 espadas de uma vez só. Porém, a técnica do Atomic é infinitamente superior, e mesmo atacando com uma só espada, o herói deixa o robô totalmente em pedaços. Mas assim como foi o caso do Deus Máquina G4, que o Genos enfrentou no primeiro episódio da segunda temporada, o Deus Máquina G5 também tem um segundo corpo escondido dentro do seu núcleo. E esse segundo corpo do G5 é feito de um material mais resistente do que a parte exterior, e por isso ele sobreviveu ao ataque do Samurai. E ele ainda dispara um laser contra o herói, mas o Atomic usa a técnica da lâmina de ar para atacar de longe. E assim ele consegue cortar o laser no meio, ao mesmo tempo em que o vento cortante criado pela técnica vai até onde o segundo corpo do G5 estava escondido. Porém, o robô consegue escapar antes do ataque o atingir. E o Samurai diz que vai deixar o fugitivo para a equipe da superfície lidar, já que ele considera que o trabalho em equipe improvisado da equipe de apoio é bom o bastante para vencer aquele inimigo. Mas eu não sei não, hein? Afinal, o G5 é de nível demônio, e a equipe de apoio não teve nem chance quando lutou contra o Rhino Wrestler, que também era de nível demônio. Mas enfim, que na sequência o Samurai escuta gritos de uma criança, e ao ir verificar ele encontra o Tareu, que está sendo perseguido por um monstro de nível dragão. E o Atomic tenta atacar esse monstro de longe usando a lâmina de vento. No entanto, o inimigo consegue desviar do ataque com facilidade. E assim termina o capítulo 105, com o espadachim da classe S e o monstro de nível dragão cara a cara e prestes a iniciarem uma luta. E galera, agora eu sinceramente não sei como chamar esse monstro, já que é quase certo que quando sair a terceira temporada, a dublagem brasileira vai deixar ele como Black Spur mesmo, já que eles não adaptaram a maioria dos nomes no inglês. Mas diz aí nos comentários como vocês preferem que eu chame ele, de Black Sperm ou de Esperma Negro. O que vocês disserem aí nos comentários vai ser o modo como eu vou chamar esse executivo nos próximos vídeos. E é isso aí, nerd. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E também considere se tornar um membro apoiador do canal, que isso vai me ajudar demais. Enfim, até o próximo vídeo. Valeu, fui!